Bem-vindo ao Jornal da Noite. O presidente interino do município de Nampula nomeou hoje em despachos separados 9 vereadores, grande parte deles membros do Movimento Democrático de Moçambique, afastados do executivo municipal pelo falecido Edil Mahamoud Amurane por alegada corrupção. A cerimónia de tomada de posse foi adiada esta sexta-feira por questões organizacionais. Seguimos com mais informação. O número da população prisional com menos de 18 anos de idade, acusada de práticas de diversos crimes, tende a crescer na província de Sofala, fato que deixa o IPAJ preocupado porque parte considerável dos acusados está numa situação de reclusão indefinida. O fato foi revelado nesta sexta-feira na cidade da Beira pelo diretor-geral do Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica, Justino Tonela. Tonela afirmou que o fato está a preocupar a sua instituição, daí ter intensificado nos últimos tempos palestras de educação cívica e jurídica nas comunidades e a trabalhar nos estabelecimentos penitenciários, particularmente em Sofala. Muitos estão aqui, digamos, porque cometeram crimes de furto. É verdade que muitos deles motivados ou trazidos com os mais velhos, mas estão aqui condenados. Portanto, o número que registramos são de 49, dos quais 38 são preventivos e 11 são condenados. O IPAJ também mostrou-se preocupado pelo fato de vários condenados em condições de gozarem a liberdade condicional não podem beneficiar. Porque não dispõem de capital para pagar basicamente as taxas, neste caso as custas judiciais. Portanto, é uma nota que nós tomamos e também alguns que tenham, digamos, já cumprido metade da pena e com todas as condições para beneficiar da liberdade condicional não beneficiam porque, digamos, está em curso os cursos obrigatórios interpostos pelo Ministério Público e ainda não estão decididos. Mediante estes e outros casos constatados em Sofala, que solução? E vamos continuar a trabalhar com o Judiciário, porque algumas questões têm a ver com o Judiciário, a questão da celeridade de alguns processos, que também, digamos, foi uma das questões apresentadas por uma grande parte dos jovens aqui recluídos. A população prisional em Sofala é composta por 1.487 pessoas, destas 722 são detidos e 665 condenados. Já está em vigor o diploma ministerial que aprova a subida do capital mínimo de cobertura de seguro automóvel. O mesmo passa de 300 mil para 3 milhões de meticais. O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique diz que o valor está em concordância com o atual contexto socioeconómico. A 15 de setembro, entrou em vigor no país o Diploma Ministerial número 59/2017, que reajusta os valores do capital mínimo de cobertura de seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. O valor passa dos 300 mil para 3 milhões de meticais. O capital mínimo de cobertura de seguro não era alterado há 12 anos. O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique explica que este aumento foi coordenado com as asseguradoras. Viu-se qual era a prática de mercado. Algumas seguradoras praticavam esse valor de 3 milhões. Outras chegavam até a praticar 15 milhões de meticais como limite de cobertura. Achou-se uma média, há uns cálculos que se fazem do ponto de vista econômico-financeiro. Estabeleceu-se que o mínimo são 3 milhões de meticais. Rui Tsevet explica que o proprietário da viatura não irá pagar os 3 milhões de meticais, mas sim um valor fixado pela seguradora. O cliente, quando subscreve um determinado seguro, não vai pagar os 3 milhões de meticais. Não vai pagar os 3 milhões. Há a dizer que quer subscrever esse valor de 3 milhões, que é o capital mínimo. Sobre esse valor, incide aquilo que se chama prémio de seguro, que é o custo do seguro, que é da responsabilidade do cliente. O ISSM defende que o novo valor vai de encontro com o atual contexto socioeconômico. Em tempos, com 300 mil meticais já era possível repor uma viatura. Mas nos dias de hoje, acho que para um Mercedes-Benz, nem para comprar o farol dá, essa importância dá para comprar no farol. Então é para ver se é possível, em caso de acidente,
repor-se à situação em que se encontrava a viatura antes do acidente. Embora o seguro automóvel seja obrigatório, apenas 58% das viaturas no país têm seguros. O Instituto de Supervisão de Seguros apela a todos os automobilistas a fazerem o seguro automóvel, porque a sua ausência é punida com multa. A EDM e o INSS poderão não receber na totalidade o valor investido no nosso banco. Segundo o presidente da Comissão Liquidatária, as empresas públicas conheciam a situação do banco e tiveram tempo suficiente para retirar suas ações e não o fizeram. Já na segunda-feira, inicia o processo de reembolso de valores aos depositantes do nosso banco que por mais de um ano viram suas contas bloqueadas e seus valores retidos devido ao processo de intervenção levado a cabo pelo Banco de Moçambique. Contudo, por terem informações privilegiadas, as empresas acionistas, a EDM e o INSS, serão os últimos a receber. Há uma hipótese deles receber alguma coisa por uma razão muito simples, porque o nosso banco tem ainda algum património e esse património tem que ser convertido em dinheiro e o processo de venda leva o seu tempo. Portanto, há alguma hipótese, ainda que não seja nos montantes do capital, mas alguma coisa certamente que vai acontecer, digamos assim. O processo de pagamento obedecerá a duas fases. Nesta primeira fase, serão reembolsados 5.000 depositantes com contas particulares e 700 empresas e o Fundo de Garantia de Depósito, bem como outros credores, com destaque para o Estado moçambicano e fornecedores de produtos e serviços. Isso permite-nos afirmar com segurança que os titulares que tenham saldos a receber, portanto, quando digo titular, refiro-me aos particulares, assim como empresas e outros fornecedores de bens e serviços que tinham valores a receber, vão ter de volta, vão ter todo o seu valor, ficando os acionistas para o fim. A Comissão Liquidatária do nosso banco prevê pagar todos os valores dos depositantes até 27 de dezembro. Os pagamentos irão decorrer na agência de Limpopo, edifício sede do INSS. Amélia Nhankara diz que foram detectadas falhas nos relatórios de auditoria elaborados pela Autoridade Tributária de Moçambique. Dado a este fato, a presidente da AT afirma que existem muitos processos pendentes na PGR por apresentarem irregularidades. Precisamos de ter a vossa sensibilidade sobre... A presidente da AT falava nesta sexta-feira durante o workshop sobre cobranças de imposto, com maior enfoque para o imposto sobre o valor acrescentado, o IVA. O workshop era dirigido a auditores, contabilistas da AT. Amélia Nhankara revelou que existem fragilidades nos relatórios de auditorias realizados pela autoridade tributária. A sensibilidade que a Procuradoria-Geral da República tem é que nós temos vindo a adulterar os resultados dos nossos relatórios. Nhankara disse ainda que existem processos pendentes na Procuradoria-Geral da República por apresentarem irregularidades. Há existência ainda de denúncias de alguns contribuintes. Temos recebido preocupações dos nossos contribuintes sobre processos que são negociados à margem envolvendo nossos funcionários. A presidente da AT reconhece que o país enfrenta dificuldades e apelou a maior eficiência. O país está a atravessar um período crítico em termos de capacidade de financiamento da sua despesa e a reversão deste cenário apenas pode ocorrer com melhor eficiência do sistema tributário. O workshop teve a duração de um dia e participaram diretores, chefes de departamento e todos os funcionários afetos ao setor de cobrança de impostos. Cabo Delgado desafia o governo a investir urgentemente em infraestruturas de transporte e logística para viabilizar os projetos de gás e pela possibilidade de descoberta de petróleo nas pesquisas em curso.
Campo de uma das maiores reservas de gás do mundo, a província de Cabo Delgado não possui suficiente rede de estradas, de ferrovias, gasodutos, aeroportos e outras infraestruturas adequadas ao movimento que será criado pela exploração de gás. Esta constatação é do representante da empresa Portos de Cabo Delgado, Amad Vali, que integrou o painel que discutiu o tema acelerar o desenvolvimento de infraestrutura em Moçambique. Cabo Delgado tem problemas de vias de acesso, a rede rodoviária, ferroviária, muitas infraestruturas que elas em conjunto podem ajudar essa cadeia de valores de gás natural é quase inexistente. Pode ser que consigamos ainda descobrir mais gás ou petróleo e se isso acontecer, então nós reforçaremos a nossa posição no ranking mundial da matriz energética do mundo, mas para que isso tudo aconteça, é muito importante nós investirmos nas infraestruturas. Afinal, o déficit de infraestruturas para investimentos não é problema comum entre os países africanos. O diretor de investimentos em infraestruturas no continente refere que esta questão tem sido negligenciada pelos governos e que Moçambique tem de inverter a situação. A falta de investimento e manutenção de infraestruturas é a triste realidade de África. Neste aspecto, a situação de Moçambique não é satisfatória, segundo indicadores do Banco Mundial, que coloca a classificação do país como não promissora. É tarefa do governo prover infraestruturas para o desenvolvimento de projetos, o que pode ser feito através de parcerias público-privadas. Mas é preciso tomar o cuidado de selecionar projetos que se adequam a essas parcerias, já que nem todas são viáveis no modelo de parceria público-privada. Outros intervenientes são representantes de empresas, SNC Lavalin, especializada em soluções de logística e de telecomunicações, e defenderam que não se pode desenvolver uma indústria de hidrocarbonetos eficiente sem adotar tecnologias digitais de telecomunicação. O representante da chinesa CRBC, a que está a construir a ponte Maputo-Catembe, está disposta a desenvolver iniciativas de responsabilidade social no país, em colaboração com o governo. Moçambique ainda vai tornar-se produtor de petróleo, segundo previsões do Instituto Nacional de Petróleos, que avalia pela semelhança entre as características geológicas dos pontos que estão em pesquisa e as que já produzem petróleo em África. Não é a primeira vez que o Instituto Nacional de Petróleos revela a esperança de que a descoberta de petróleo em Moçambique é por uma questão de tempo. Afinal, na margem oceânica em que o país se situa, há países que, após aturadas pesquisas, acabaram por encontrar petróleo. Temos possibilidades, portanto, de ocorrência de petróleos. É uma questão, portanto, de tempo que vamos provar a existência deste recurso. Se tomarmos em consideração que países que nem o Quênia, portanto, o Quênia e o Uganda tiveram descobertas recentemente em bacias, portanto, interiores similares. Aliás, as multinacionais que estão a pesquisar petróleo também estão confiantes na possibilidade de descobrir quantidades comercializáveis. Neste momento tem alguma atividade digna de menção, tanto em termos de pesquisa. As outras áreas já tiveram descobertas e aguardam, portanto, o desenvolvimento das respectivas descobertas. E porque a descoberta de petróleo é dada como certa, o país já desenhou planos para o momento da confirmação, usar parte da produção para dinamizar a indústria. A nossa lei, para começar, já obriga, portanto, a que parte desses recursos sejam, portanto, usados a nível local. E isto, portanto, por sua vez, vai alicerçar o desenvolvimento industrial. Inhassoro, na província de Inhambane, é um dos pontos onde o petróleo já foi descoberto. Cerca de 500 pessoas marcharam hoje em Maputo com o objetivo de sensibilizar e consciencializar a sociedade em geral a investir na proteção de grupos sociais vulneráveis.
Em celebração da Semana de Proteção Social, a Direção do Gênero, Criança e Ação Social da cidade de Maputo reuniu na manhã desta sexta-feira, na Praça 21 de Outubro, crianças, jovens, portadores de deficiência, adultos e idosos e seguiram o trajeto da Avenida Mário Mugabi com destino ao campo de Estrela Vermelha, na Malhangalém. Mais do que juntar os grupos populacionais assistidos pelo governo, no âmbito do Programa de Proteção Social, o encontro tinha um objetivo. O lema já remete que cada um de nós precisa de investir nas pessoas, precisa de investir para o bem das pessoas, orientar para aquilo que é uma ação benéfica, aquilo que vai ajudar a pessoa a minimizar o sofrimento. A diretora do Gênero, Criança e Ação Social da cidade de Maputo, Argentina Simão, diz que não só compete ao governo e à sociedade civil prestar assistência aos necessitados, mas também à sociedade em geral. Queremos que mais pessoas ganhem consciência, fiquem mais sensibilizados em prestar assistência condigna aos seus parentes, sobretudo às crianças que são órfãos, que já não têm com quem ficar, que cada um de nós possa prestar assistência a um grupo dessas crianças, que cada um de nós possa se dedicar a atenção às pessoas idosas e que cada um de nós se dedique um pouquinho a mais, prestando seu apoio para as pessoas com deficiência. No local da feira decorreram atividades e exposição de trabalhos feitos por estes grupos populacionais, bem como palestras, canto, dança, entre outras. Por outro lado, deficientes visuais na província de Manica encontram dificuldades na sua inserção à educação. Para responder a este problema, a Associação dos Cegos de Moçambique está a formar professores para o ensino de braille. Estão nesta sala professores primários, secundários e universitários. Os docentes passam a condição de alunos nesta formação de braille com vista a ultrapassar as dificuldades que os deficientes visuais encontram durante o processo de ensino e aprendizagem. Os professores, nós sentimos que em algum momento têm estado desprovidos de capacidade de comunicação escrita. E louvar essa iniciativa de ACAM em capacitar os professores em matéria de grafia braille, que é para permitir a comunicação escrita com os alunos. Todos os docentes poderão sair daqui dotados de ferramentas, de subsídios ou de conhecimentos relativamente à grafia braille, para melhor poderem atender os alunos com deficiência visual nas escolas. A iniciativa, com duração de uma semana, vai dotar os professores de capacidades para lidar com deficientes visuais, sendo que o processo de examinação será feito em braille. Acredito que é possível, quando continuado, ser capaz de atender melhor a este estudante. Estamos a ganhar mais competências e de sabermos como transmitir, né, os conteúdos aos alunos que têm essa necessidade especial. No Chimoio, existem cerca de 50 deficientes visuais distribuídos por diferentes níveis de ensino. A Comissão Nacional de Eleições e o STAI capacitam seus técnicos em matérias ligadas à legislação eleitoral em Sofala, com o objetivo de evitar conflitos nos próximos pleitos e torná-los mais robustos. Legislação eleitoral é o tema principal que junta em Sofala gestor dos processos eleitorais de todos os distritos desta região do país. Trata-se de uma capacitação que tem em vista dotar os participantes de ferramentas legais que possam contribuir para a prevenção de conflitos e garantir, por outro lado, que as próximas eleições sejam mais credíveis. E um dos aspectos que nós damos primazia neste momento como desafio é a prevenção de conflitos, credibilização do processo eleitoral e criar condições para que haja aceitabilidade dos resultados eleitorais. Enquanto isso, já iniciaram os preparativos com vista a se efetivar o censo piloto em Sofala, que em princípio deverá arrancar no próximo dia 6 de novembro, nos distritos de Caia, Xiringoma e Buzi. Vamos testar o software, temos as novas funcionalidades do próprio software, a impressão do novo cartão em formato de PVC
e também a introdução de o sistema de painéis solares no lugar de geradores. Então tudo isso teremos que fazer um teste para que não nos crie embaraço durante o arranque do processo de recenseamento eleitoral do próximo ano. Esta formação contou com a participação de técnicos do STAI, de todas as comissões distritais de eleições da província de Sofala, assim como outros órgãos de apoio à Comissão Nacional de Eleições. O embaixador da Espanha elogiou o grupo Soico pelos fóruns Mosef e Mostec, que afirma serem de grande utilidade num país que busca pelo desenvolvimento económico e tecnológico. Álvaro Alabarte falava hoje numa visita ao grupo de mídia. A visita do embaixador espanhol acontece numa altura em que o Grupo Soico prepara o Grande Fórum Mosef, evento a acontecer entre os dias 22, 23 e 24 de novembro. Um dos convidados do evento é o antigo primeiro-ministro da Espanha, José Luís Rodrigues Zapatero. O embaixador daquele país europeu acredita que o Grande Fórum Mosef, assim como a Feira de Tecnologia Mostec, cuja 5ª edição acontece já no próximo ano, são plataformas de grande utilidade numa época de desenvolvimento económico e tecnológico. Hemos falado do que é mais imediato, que é a venida do primeiro-ministro Rodríguez Zapatero de Espanha aqui para participar no próximo conclave de Mosefo. Também hemos pasado revista a Mostec, que é a grande janela para que Moçambique entre de lleno na época da digitalização, da época das novas tecnologias. Não? O encontro entre o diplomata espanhol e o Grupo Soico serviu também para a apresentação de novas iniciativas do grupo de mídia, como é o caso de Mosgru, que se vai lançar em breve. O que pedimos ao embaixador é o apoio em termos de nos pôr em contacto com empresas e empresários espanhóis para desenvolver essas parcerias. Na sua visita ao grupo de mídia, o embaixador da Espanha conheceu alguns departamentos da empresa, com destaque para os de produção de informação. Álvaro Alabarte, embaixador da Espanha em Moçambique, garantiu que a ativação do artigo 155 da Constituição Espanhola servirá para restabelecer a ordem na Catalunha com menos danos possíveis para a economia da região. O embaixador da Espanha em Moçambique disse esta sexta-feira que a ativação do artigo 155 é uma medida que servirá para restabelecer a lei e a ordem na Catalunha, que nos últimos meses tem reclamado a independência, considerada pelo governo da Espanha ilegal. O que se trata para nós agora é de como restabelecer a lei en Cataluña, y ese es un proceso que queremos hacer de la manera más prudente, con menor daño a la economía de Cataluña. O embaixador da Espanha defendeu igualmente que há uma necessidade de os países priorizarem a unidade territorial. Aspectos que eu acho que aqui em Moçambique não se ha tenido suficientemente em conta é o problema da unidade territorial do país. Eu acho que é um tema muito importante. Nós e, portanto, todos os países que têm alguma dificuldade interna têm que medir muito os seus passos, porque se de alguma maneira consciente ou inconsciente não para esta deriva nos medios de comunicação, pode dar a impressão que está a favor, al estar a favor as pretensiones catalãs, está a favor também da possibilidade de uma parte do país declarar, como em Catalunha, unilateralmente a independência. Uma das medidas que devem ser tomadas após a retirada da autonomia da Catalunha poderá ser a convocação para as eleições. Quem também visitou o Grupo Soico hoje foi o secretário do Partido Frelimo para a Mobilização e Propaganda. Para além de conhecer a instituição por dentro, Caifadine Manasse deixou uma mensagem de apreço do seu partido pelo contributo deste órgão de informação. Primeira visita que o novo porta-voz do Partido Frelimo efetua às instalações do Grupo Soico. Recebido pela Direção de Informação, Caifadine Manasse conheceu a redação central e se inteirou do funcionamento do grupo.
No fim, falou do propósito da sua visita. Viemos fazer visita às instalações da Soico, porque a Soico é uma televisão representativa, uma televisão que transmite programas para a nossa sociedade, é uma televisão que tem impacto e dá algum valor àquilo que são os trabalhos de governação deste país. Tínhamos a obrigação de vir a Soico, fazer uma visita para, com a Soico, darmos a nossa colaboração e pedir a colaboração da Soico com aquilo que são os interesses do nosso partido. Além do local onde são produzidos os conteúdos, Caifadine Manasse percorreu outros departamentos, como a emissão dos canais do Grupo Soico. Recuperamos a notícia na qual o presidente interino do município de Nampula nomeou hoje, em despachos separados, 9 vereadores. Grande parte deles, membros do Movimento Democrático de Moçambique, afastados do Executivo Municipal pelo falecido edil Mahamudu Amoran por alegada corrupção. A cerimónia de tomada de posse foi adiada esta sexta-feira por questões organizacionais. Alegadamente, no uso das competências que lhe são conferidas pela linha K do número 2 do artigo 62 da Lei 2/97 de 18 de fevereiro, conjugado com o número 1 do artigo 23 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, Manuel Tokova, presidente interino do Conselho Municipal de Nampula, indicou novos vereadores. Dos vereadores que fazem parte do atual Executivo Municipal, 9 teriam sido expulsos por Mahamudu Amoran, edil de Nampula, assassinado no passado dia 4 de outubro por alegado envolvimento em esquemas de corrupção e mau desempenho, os quais poderão tomar posse na próxima segunda-feira. Inicialmente, o empossamento dos mesmos estava marcado para esta sexta-feira, mas segundo apuramos, falhou por questões organizacionais. Refira-se que dos recém-nomeados, grande parte deles são membros do MDM. Entre eles constam os nomes de Sérgio Sumila para Educação, Cultura, Juventude e Desportos, Selimano Manuel para Manutenção, Obras e Saneamento e Gilberto Aissa para assessor dos postos administrativos municipal. Entretanto, no outro despacho, Manuel Tokova, edil interino do Conselho Municipal de Nampula, nomeou 5 dos 6 novos chefes dos postos administrativos, também compostos por membros do seu partido que haviam sido despedidos por não estarem alinhados com as orientações e ideais de Mahamudu Amoran. Fazem parte da lista Titus Lourenço para o posto administrativo urbano de Netequir, Luísa da Silva para o posto de Napipini, entre outros. Na mesma ação, foi realinhado António Gonçalves para diretor-geral da Empresa Municipal de Saneamento do Meio Ambiente. Aliás, Maria Moreno, um dos nomes fortes e apontado como sendo de confiança de Amoran, ainda permanece no atual executivo. Recorde-se que Mahamudu Amoran foi alvejado mortalmente por indivíduos até aqui desconhecidos na sua residência pessoal no bairro de Namtecliua, na cidade de Nampula. Momentos de fazermos uma pausa. Voltaremos com mais informação. Até já. Vem aí a segunda edição do Fórum Mozefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Vamos debater conhecimento, motivação, ação, acelerar o caminho para o desenvolvimento sustentável. Inscreva-se em www.mozefo.com. Mozefo, um desafio ao futuro. No Lago Urema. Durante a época das chuvas, o lago torna-se 20 vezes maior. Parece um mar. Muitos dos rios que fornecem água ao lago nascem 50 km mais a norte,
na Serra da Gorongosa. Que se ergue a 2.000 metros de altitude e retém as nuvens do Oceano Índico. No total, a Gorongosa tem 400.000 hectares de uma natureza fantástica, um tesouro do mundo. E o trabalho de proteger esta joia nacional pertence aos 130 fiscais do parque. Forma em 3-3. Forma em 3-3. Vamos, mas acorda, siga. Vamos embora. Cantando. Most of the time these guys are out in the field. They have ranger posts scattered about the park where they work in teams of 6 or 7 guys. And they sweep areas for snares, they look for poachers. Muitos destes fiscais são provenientes das comunidades que circundam o parque. Vamos andar, vamos andar! Eles têm de estar em boa forma física para poderem patrulhar muitos quilómetros de mato todos os dias. These guys also have to be put through self-defense tactics. They must know like hand-to-hand combat, because we teach them not to rely on a firearm. That firearm is the last resort. Yaksuke, Sani, Li, go, Sani, Li, go, go. Vou fazer nas calmas primeiro. Lançou, para ver. Esquivou, a defender para fora. Não quero ver alguém. Okay. Yeah! Master, here's another guy who wants to try you. But I know nothing. Okay. So. Oh! No, it's okay, it's good. It's perfect. This is obviously no match. That's great. All right. Woo! Um país sem ídolos é um país sem referências. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você informado. Mama.
Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. Um estudo recentemente divulgado concluiu que a poluição ambiental mata mais pessoas anualmente que todas as guerras e violência no mundo, tabaco, fome, desastres naturais, HIV-Sida, tuberculose e malária. Ásia e África são as regiões que colocam mais pessoas em risco. A presidente da AT falava nesta sexta-feira, durante o workshop sobre cobranças de imposto, com maior enfoque para o imposto sobre o valor acrescentado, o IVA. O workshop era dirigido a auditores, contabilistas da AT. Amélia Nankari revelou que existem fragilidades nos relatórios de auditorias realizados pela autoridade tributária. A sensibilidade que a Procuradoria-Geral da República tem é que nós temos vindo a adulterar os resultados dos nossos relatórios. E há uma grande preocupação sobre a ausência de transparência nos mecanismos que nós usamos para fazer o apuramento dos resultados. Nankari disse ainda que existem processos pendentes na Procuradoria-Geral da República por apresentarem irregularidades. Há existência ainda de denúncias de alguns contribuintes. Temos recebido preocupações dos nossos contribuintes sobre processos que são negociados à margem envolvendo nossos funcionários. E isto é crítico, colega. Nós achamos que temos que ter uma postura que nos identifique como funcionários do Estado. A presidente da AT reconhece que o país enfrenta dificuldades e apelou a maior eficiência. O país está a atravessar um período crítico em termos de capacidade de financiamento da sua despesa e a reversão deste cenário apenas pode ocorrer com melhor eficiência do sistema tributário. O workshop teve a duração de um dia e participaram diretores, chefes de departamento e todos os funcionários afetos ao setor de cobrança de impostos. De notícias, as nossas sinceras desculpas. Seguimos com a atualidade internacional.
onde as forças iraquianas envolveram-se pela primeira vez em conflito armado com as forças curdas, depois da declaração de independência ao território de Kurdistão em setembro deste ano. As autoridades iraquianas exigem o território petrolífero que faz parte da Federação Curda. Na manhã da sexta-feira, as forças militares iraquianas bombardearam as bases militares das autoridades curdas na região Altun Kupri. Por sua vez, os recém-independentes curdos responderam ao ataque, lançando um míssil e enviaram reforços militares para impedir que o Iraque ocupasse aquela zona petrolífera. Não há registro de mortes nem feridos, mas várias ambulâncias de Kurdistão foram vistas pela Associated Press a atravessar o território em disputa. Kurdistão, que é antigo território do Iraque, realizou em setembro deste ano um referendo que o permitiu declarar independência, embora as autoridades de Bagdad tenham condenado o ato. Em oposição à independência dos curdos, Iraque tem estado a reivindicar territórios fronteiriços da Federação Curda que tinham sido ocupadas pelo Estado Islâmico. Esta terça-feira, as forças militares iraquianas invadiram e ocuparam a região petrolífera de Kirkuk, sem enfrentar nenhuma resistência, obrigando 100 mil curdos a abandonar o local. Perdendo zonas petrolíferas, a Kurdistão incorre no risco de enfrentar uma crise econômica que pode afetar sua autonomia. Notícia que nos chega há pouco: morreu hoje na África do Sul, vítima de doença, o vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, o general José Wang San. Esta informação foi confirmada pela polícia ainda hoje. Seguimos ainda na atualidade internacional. Foi detido o líder do maior partido da oposição do Uganda, acusado de tentativas de homicídio. A tensão política naquele país tende a agravar-se devido à intenção do presidente Yoweri Museveni em permanecer no poder por mais tempo. Sem oferecer pormenores, a polícia ugandesa informou esta sexta-feira que o principal líder da oposição, Kizza Besigye, encontra-se detido em Kampala sob acusação de tentativas de homicídio. Por detrás desta detenção, seguem os confrontos violentos desta quarta-feira entre a polícia ugandesa e centenas de apoiantes da oposição que foram impedidos de participar de um comício político organizado pelo líder da oposição. A violência resultou em 2 mortes. A tensão política na Uganda tem como causa a tentativa de o governo alterar a Constituição da República, que proíbe que um indivíduo com mais de 75 anos de idade seja chefe de Estado. O atual presidente da Uganda, Yoweri Museveni, tem 73 anos de idade, porém pretende concorrer ao 6º mandato em 2021, ano em que estará a contar com 77 anos de idade. Há 31 anos que Museveni mantém-se como chefe de Estado de Uganda. Vamos fazer mais uma curta pausa no Jornal da Noite. Mas antes, vamos à previsão do estado de tempo para as principais cidades do país. Começamos com a Zona Sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 18. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 20. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 20. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 23, Limane com 23 de máxima, 25 de mínima, Chimoio com 30 graus de máxima, 20 de mínima, Tete 41 graus de máxima, 24 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 22. Pemba poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 24. E por fim, Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 18. Aguarde por si logo após o intervalo. Até já. Vem aí a segunda edição do Fórum Mocefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Estarão em debate os seguintes temas. Dia 22, o capital humano e a economia do conhecimento.
o conhecimento como acelerador da igualdade de género. Dia 23. Economia do ambiente e desenvolvimento sustentável. Conhecimento e competitividade na indústria. Economia digital e os desafios do conhecimento. Reformas económicas como indutor de crescimento. Dia 24. A inclusão social como alavanca para o desenvolvimento sustentável. Justiça, reformas e desenvolvimento económico. O papel dos grandes projetos na promoção do conteúdo local. As instituições como pilar de desenvolvimento. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. It's incredibly exciting. It's discovery every day. It's meeting these lions, these magnificent, beautiful animals in the field, and recognizing that they're true survivors in this ecosystem and really the hope for the future of this park. Lions are the totem, they're the symbol for Gorongosa National Park. Mas a triste verdade é que os leões necessitam tanto da Gorongosa como a Gorongosa necessita deles. Por toda a África, os leões estão a sofrer. We've had a 30% decline in populations in just 20 years. And in the past 100 years, we've lost lion across 80% of their range. So there's definitely a crisis for lion. And I think anybody who loves wildlife and loves Africa cannot imagine Africa without lions. We have to do something now and restore populations where feasible. And Gorongosa National Park is one of those places where we can see a recovery happen. We went from 200 lions to single-digit population. So genetically, there may be issues with this population. That's why we scurry after lion poop and collect hair and tissue and blood from lions that we immobilize. And these genetic bottlenecks can really create a screwy situation. Genes fracos podem implicar que os leões da Gorongosa estão a morrer de doenças. Mas há outra razão pela qual os leões não estão a recuperar. E está relacionada com algo que mata muitos dos animais do parque: a caça furtiva. Okay, follow me. So shall you show me how it works? The animal walking, isn't it? It's on track. Right. Then the head will enter on this ring. Are you getting? Yeah. Well, pushing by his head. Okay. And we'll go. Are you seeing? To suddenly close the leg of the animal. And then from here, the animal will start being squeezing. Don't breathing. Don't breathing. Yeah. Until death. Oh man. And it's so simple. It's just wire, which you can find anywhere. Really?
Os caçadores furtivos que colocam estes laços não estão a tentar matar leões. Mas às vezes, os leões são apanhados nos laços e morrem. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Olá, bem-vindos ao que o país tem um déficit. A secretária permanente. Boa noite, bem-vindos ao... O que é que isto sabe? Ainda está a reclamarem que olhar para o sol é um gesto simples. Com o objetivo de raptar pela polícia. É o local. Esta é uma das vias. Já por perguntar quais são os grandes. STV Notícias. Há 3 anos, informando 24 horas por dia. Hola, soy Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. Tendré el honor de participar en el Foro MOCEFO 2017 que se realizará en ese hermoso país que es Mozambique y a donde he tenido la oportunidad de visitarle en 2 ocasiones anteriores. Así que les invitamos a ser parte de este foro y que se nos una a las discusiones tan importantes sobre las tareas del desarrollo que tenemos pendientes hacia adelante. Muchas gracias. Um país sem ídolos é um país sem referências. Continuamos a trazer-lhe informação no Jornal da Noite. Quando falta um mês para o segundo grande Fórum MOCEFO, a direção do evento reuniu hoje a Comissão de Honra para passarem a revista o ponto de situação do evento. A conclusão é que está praticamente tudo encaminhado para este que é um dos eventos mais esperados do ano. Foi pouco mais de hora e meia de um encontro de partilha de informações do mais esperado evento do ano. Nós precisávamos de pôr a corrente aos membros da Comissão de Honra de todos os preparativos que estão a ser desenvolvidos para que este evento seja um sucesso. Por isso estivemos aqui a fazer o balanço de todas as atividades e tentar dar aquilo que é uma visão geral do que vai acontecer nos próximos dias 22, 23 e 24 de novembro. Quando falta cerca de um mês do evento, as indicações são claras. Não, está tudo a posto. Nós já estamos com cerca de 400 pessoas inscritas até hoje para o primeiro dia. Isso é um bom sinal, porque as pessoas estão a aderir e contamos termos uma média de 1.000 a 1.200 pessoas no primeiro dia. Essa é a grande aposta, mas com 400 pessoas inscritas já é um sinal muito positivo e contamos também ter os nossos oradores a aproveitar a estadia dos oradores estrangeiros a visitar o nosso país e a visitar os centros históricos e culturais do nosso país como uma forma de promover a cultura moçambicana e o turismo moçambicano. Este fórum terá uma das mais alargadas coberturas mediáticas, por forma que quem esteja interessado em assuntos de desenvolvimento possa estar por dentro
onde quer que esteja. Nós vamos estar em direto no Facebook, vamos estar direto com outras plataformas de comunicação a nível das redes sociais, além dos 2 canais do Grupo Soico, a STV Generalista e a STV Internacional. Como sabem, a STV agora tem uma cobertura muito ampla, quer para a América, Europa e Ásia. Implica que muitos moçambicanos que estiverem fora com acesso ao nosso canal poderão acompanhar. E teremos também jornalistas dos outros países que já se inscreveram, já se acreditaram para cobrir este evento. É um sinal que o evento do Mosefo está pronto, o Mosefo está organizado e que tudo vai correr bem. 22, 23 e 24 de novembro são as datas do Grande Fórum Mosefo. Na página desportiva, a equipa sénior feminina de basquetebol do Ferroviário de Maputo venceu hoje, o 1º de agosto, de Angola, por 68-55, em jogo da primeira jornada das eliminatórias da Zona 5 da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol. As campeãs nacionais, que passaram por algumas adversidades à sua chegada ao Botsuana, entraram mal no jogo, permitindo que o 1º de agosto liderasse a marcha de marcador ao cabo do primeiro período, ao vencer pelo parcial de 18-9. Com as ajudas a funcionarem e pressão sobre o seu adversário, o Ferroviário de Maputo melhorou defensivamente e esteve bem ao nível ofensivo, tendo saído do segundo período a vencer por 30-25. No terceiro período, as locomotivas continuaram com o melhor esclarecimento ofensivo na quadra e, nesta etapa, venceram por 47-35. No quarto e último período, o 1º de agosto procurou fazer uma defesa a toda a largura de campo, mas as vice-campeãs africanas de clubes controlaram a marcha do marcador e venceram por 68-55. Se junta todo de mal, mas depois está a saber que a equipa está a reagir de uma maneira espetacular, com uma defesa incrível, com umas ajudas entre elas de companheiras por encima do normal. E bom, estamos de parabéns sobre todo as jogadoras porque fizeram um trabalho incrível, sobre todo de defesa. En ataque é verdade que já ao fim estávamos acusando aquelas baixas e de não. Com esta vitória, o Ferroviário de Maputo coloca-se em boa posição para transitar para a fase final, uma vez que pela frente terá apenas um adversário do seu nível, neste caso o Interclube de Angola. As jogadoras do Ferroviário de Maputo dizem que esta foi uma vitória de superação e prometem continuar a trabalhar para assegurar a qualificação para a fase final da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol em séniores femininos. Foi um jogo muito difícil, como bem disse, nós já conhecemos o 1º de agosto, já esteve conosco em várias campanhas, mas aquilo que é, quando estamos a qualificar, já a parte de conhecer desaparece e as pessoas têm que trabalhar para atingir o seu objetivo. Então o Ferroviário entrou muito forte, fez tudo aquilo que podia fazer para conseguir fazer o melhor resultado neste jogo. Então eu acredito que, independente de conhecermos ou não, lutamos e demos e a vitória é sempre bem-vinda. Vou parabenizar a equipe, que nós tivemos uma superação, porque começamos a perder o jogo, mas fomos lá buscar o resultado. Então, eu acho que nós temos que continuar a trabalhar e continuar a ter essa motivação e confiança até ao último jogo. Na página cultural, a Fundação Fernando Leite Couto prepara-se para lançar mais uma obra literária. Intitulada Sombras de Outubro, o livro é uma coletânea de poemas que se inserem no âmbito das comemorações dos 100 anos da Revolução de 1917, que iniciou com uma exposição de cartazes. Czar mandava na Rússia, tinha poder total. Da Rússia para o mundo, a Revolução de Outubro de 1917 marcou épocas e gerações. Lenin no poder, ideal socialista. Por isso, a Fundação Fernando Leite Couto resolveu assinalar os 100 anos da Revolução Russa com uma exposição que junta vários cartazes. Uma reflexão sobre aquilo que significou a Revolução Russa, mas sobretudo a nível mundial e a sua repercussão em relação a Moçambique. Além da exposição, para engrandecer ainda mais os feitos da Revolução,
A Fundação Fernando Leite Couto vai lançar próxima quarta-feira o livro Sombras de Outubro, que junta poemas e biografias de autores russos traduzidos para a língua portuguesa. A poesia da Revolução teve uma direta influência em alguns dos nossos maiores escritores. O José Craveirinha, alguns poemas da sua obra foram inspirados, sem dúvida alguma, na poesia feita neste tempo. Okay? Ainda na próxima semana, a Fundação Fernando Leite Couto vai levar os ecos da Revolução de Outubro a um espetáculo de balé intitulado Branca de Neve. O evento terá lugar no Centro Cultural da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. Há mais de 40 ou 45 anos que não havia um espetáculo de bailado clássico em Moçambique, e acho que é uma forma de mostrarmos uma outra forma de expressão. Por hoje é tudo no Jornal da Noite. Grata-se pela atenção dispensada. Contamos consigo amanhã à mesma hora. Até lá, passe muito bem. Somos todos Moçambique, STV, 15 anos. Bom fim de semana.